Tá aí o programa em pauta para você. Hoje um tema muito peculiar, que é o jornalismo, que vamos falar muito de shows, vamos falar de artista, vamos falar com uma pessoa que é consagrada no meio, um jornalista que tem um texto maravilhoso, que conhece o meio artístico. Você que é do meio artístico, que porventura estiver curtindo a TV 24 horas nesse momento, preste atenção. Uma pessoa que conhece o meio como ninguém, sabe muito de como divulgar o produto, não está nessa por acaso, está nessa por profissão, uma pessoa que eu respeito demais, o jornalista Diego Vivan. Tudo bem, Diego? Ô Flávio, boa noite, tudo bem? Tô até pensando aqui, falei, quem é esse rapaz que ele vai apresentar agora, né? William Bonner, quem é? Fico lisonjeado, obrigado pelas palavras. Muito feliz. Esse rapaz é você e o seu trabalho. Você traz consigo um trabalho de muitos anos. Eu vejo seus textos através de vários artistas que contratam seus serviços. Você está nisso como profissional que você é. E não está nisso por brincadeira, está por profissão. Ninguém faz jornalismo por brincadeira, mas tem gente que faz por hobby. Você faz por profissão, você ganha vida como jornalista e tem um texto maravilhoso. Eu acho você, a Graça, minha amiga Graça, trabalhamos por anos junto na Secretaria da Cultura, outra pessoa que tem um texto maravilhoso também. Eu sou um jornalista de rádio, de televisão, eu sofro para fazer os textos. Quando eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho dificuldade. O Denis já se profissionalizou em texto, está fazendo grandes textos. Mas você é o mestre de último texto. Como que é isso na sua vida, Diego? Mais uma vez eu agradeço. Na verdade é assim, né? O último dia 7 de abril a gente comemorou o Dia do Jornalista. Eu até brinquei numa postagem que eu fiz numa rede social minha que eu acabei casando com a profissão e me dei conta com o tempo, com o passar do tempo, né? Até porque a gente acaba se dedicando há anos, estudando, se aperfeiçoando e buscando sempre manter um foco. Então, na verdade, que tudo aquilo que a gente traça como objetivo de vida, como foco, a ideia é que a gente possa prosperar dentro daquilo. E eu sou um apaixonado pelo jornalismo. Então, eu procuro me dedicar. Eu até comento para algumas pessoas que eu trabalho 15, 16 horas por dia, mas na verdade para mim é uma satisfação, é um prazer. Eu não vou dormir cansado, eu não acordo com aquela angústia que, meu Deus, eu vou ter que ir para tal lugar, eu tenho que escrever tal texto. Até porque meu trabalho de conclusão de curso, quando eu me formei, foi um livro. Meu TCC foi um livro. Então, o primeiro livro da história do Guarani Futebol Clube foi um livro que eu fiz sobre a Lei Pelé. E eu sempre gostei de escrever, na verdade. Antes mesmo de eu me formar, eu já mandava matérias para jornais para ser publicado em páginas de opinião, nunca com a pretensão de receber alguma coisa, mas sempre ter o meu nome marcado no jornal, ou seja, em site, até porque nós, jornalistas, a gente, entre aspas, não tem nada. O que a gente leva para o resto da vida é o nosso nome. Então, eu tenho um texto publicado em alguns portais de notícias, em alguns jornais, e ter um livro com o meu nome, isso para mim não tem dinheiro que pague, né? Isso eu não gosto de usar esse termo sucesso, mas isso para mim é trabalho. Então eu fico muito feliz por isso, até porque mostra que, de certa forma, toda a minha dedicação, tudo pelo que eu passei, todos os anos de estudo, e ter o reconhecimento das pessoas do meio, o teu, por exemplo, que eu fico muito feliz, deixa a gente muito satisfeito. Quando começou essa história, Diego? Que eu vejo bastante, várias duplas, várias divulgações, né? Vejo o teu nome lá, você consegue mostrar o produto, a sua obra vem sempre em primeiro lugar. O seu trabalho aparece através da referência. Quando o artista lhe contrata, com certeza está contratando um profissional. E vocês precisam disso, trabalhar com profissionais. Quando começou isso? Você é reconhecido no meio artístico. Muitos artistas que eu tenho contato, que eu converso, te conhecem. Você já fez, em algum momento, você já fez algum trabalho para aquele artista. Como começou isso? Na verdade, assim, só voltando um pouquinho. Eu, quando me formei, o meu foco era jornalismo esportivo. Tanto é que o primeiro blog de um funcionário não da Globo ou do Globoesporte.com
foi meu, chama Bola e Viola. Até falando do futebol, tinha alguma coisa relacionada à música, né, que era viola. Então, eu comecei, que foi através do meu cartão de visita, foi esse livro de reportagem que eu fiz do Guarani. Só que com o passar do tempo a gente precisa se aperfeiçoar e buscar outros caminhos, né? E o jornalismo esportivo não era mais o meu caminho. Foi aonde, inclusive, uma sessão que eu tinha de um site esportivo, que era Conheça a Modelo, que eu procurava entrevistar uma modelo ou uma atriz que tivesse alguma conotação ou alguma ligação com o esporte. E uma das meninas que eu entrevistei na época, a Karina Pachelli, que hoje é uma grande amiga minha, inclusive recentemente fui padrinho de casamento dela. Ela era atriz da escolinha do Gugu e tinha feito a Praça Nossa também. E a gente se tornou grandes amigos e através dessa amizade a gente iniciou um trabalho junto. Então eu comecei a trabalhar também com algumas modelos e atrizes. Inclusive a Vanessa Zotti, que foi capa da Playboy de janeiro de 2012. Tinha uma personagem que era a Dona Fifi da escolinha do Gugu. E através dela eu fui em um show do Marcos Bellucci em Sumaré, no rodeio de Sumaré em 2011. E nesse show eu tive um contato com a dupla, né? Até porque o Bellucci é muito amigo da Karina. E a partir daí, desse show, tinha lá 3 meninos que estavam no camarote assistindo. E a gente começou a bater um papo e esses meninos eram o Trio Bravana, aqui de Americana, inclusive. Eu contratei o Trio Bravana quando estive na Secretaria de Cultura, porque eu vi você divulgando. Eu conheci o Trio Bravana através de uma divulgação sua. Aí fui ouvir a música e eles tocaram em final de 2012 aqui em Santa Bárbara. Foi através de uma divulgação sua. Que bacana, até porque a gente começou a trabalhar em 2011. Até então nunca tinha uma matéria postada deles em local nenhum, inclusive, divulgação nenhuma. Até porque eles estavam iniciando um projeto que eles saíam de um que era capital, era estado capital, e iniciando o Trio Bravana, que era só os 3, né? E a gente começou a conversar, tal, como é teu trabalho, eu expliquei, e eu falei, olha, então, eu estou buscando uma oportunidade para começar a trabalhar no meio artístico, porque até então eu tinha feito algumas matérias sobre rodeio, mas para o jornal impresso, que é o Tribuna Liberal de Sumaré, inclusive entrevistando os artistas e cobrindo a festa, tudo, mas nunca tinha feito um trabalho de assessoria de imprensa, e era uma matéria que eu sempre fui bem na faculdade. Falei, bom, vamos tentar, né? E os meninos, vamos tentar. Inclusive, meu primeiro salário foi R$150, que era pagar o valor do meu rádio, do meu Nextel na época ainda. E a gente iniciou um trabalho, e a partir daí, assim, as coisas começaram a tomar uma projeção muito grande, até um pouco assustadora. Inclusive, através das postagens que eu fazia nas redes sociais, a dupla Dani e Diego, que é de Santa Bárbara, e já com 18 anos de carreira, eles me procuraram e eles não tinham ainda uma assessoria de imprensa. Tinham acabado de gravar um DVD muito bacana aqui em Santa Bárbara, na usina, em 2011, inclusive, que foi o produtor musical Maestro Pinóquio, que foi... eu estava lá. Que foi muito renomado, foi muito bacana, trabalho bem legal. Muito profissional. E eu entrei a partir desse projeto que eles fizeram. E eu deixei muito claro para eles, uma coisa que eu procuro deixar... muito ciente, qualquer cliente que eu trabalho, é que assim, eu não vendo sonho, eu não vendo ilusão, mas eu busco uma oportunidade. Então, que eles tinham paciência comigo, porque eu vinha do jornalismo esportivo e eu precisava me adequar dentro do mercado musical. Mas eu tenho a vontade, o desejo de querer fazer o negócio acontecer. E então eu tenho o Trio Bravana e o Dani e Diego, que inclusive o Dani e Diego são meus clientes até hoje, com muito carinho. Porque eles me deram toda a projeção que eu tenho hoje de reconhecimento dentro do mercado sertanejo, as entrevistas, coberturas de DVDs, o blog, que depois eu tinha feito apenas por um canal de divulgação de artistas meus, mas acabou sendo hoje, graças a Deus, eu não digo referência no mercado sertanejo, mas está em termos de sites de notícias, um dos principais do mercado sertanejo, até pela divulgação do pessoal que me procura, dos artistas que me procuram. Então, foi a partir daí. O Trio Bravana foi o start, o Dani Diego deu seguimento e as coisas foram acontecendo com muito foco, graças a Deus. E de repente a gente acontece algumas mudanças e a gente consegue se adaptar tão bem que parece que a gente sempre fez aquilo. Comigo, eu sempre trabalhei em rádio. Eu tenho o DRT, tenho o maior orgulho de falar, e tenho orgulho de falar, tenho o DRT de rádio, acho que um dos mais antigos aqui. Eu e o Jota Alves, tem mais antigo do que o Natal, vou puxar a história.
perto dele, dizendo: eu sou jovem, viu, Jota? Mais ou menos jovem. E eu sempre me vi falando em rádio. Igual você saiu do foco do esportivo e começou uma carreira no jornalismo de celebridades e deu muito certo. E aí eu precisava, muito tempo sem estudar, precisava dar um reciclado, fui fazer marketing, cara. E eu me achei no marketing. Esses dias eu estava até conversando com o Denis e o Denis deu uma ideia: toque para frente aquilo lá. Eu gostei, viu, Denis? Eu me achei no marketing e não... Se falasse para mim antes de 2008, 2007, que eu ia me dedicar mais ao marketing do que ao jornalismo, eu não iria acreditar. Mas coisa foi acontecendo. E eu fui conhecendo algumas pessoas. Aí tá de entrar pessoas na vida da gente. Fui conhecendo algumas pessoas, o Ricardo Abraão, não vou citar nomes, mas que estão junto comigo já há muito tempo, desde o começo. Tiraram o serviço de grandes marqueteiros e passaram para mim. Eu estou até hoje. Então eu estou começando a me ver muito mais como marqueteiro do que como jornalista. É umas coisas doidas, né? A vida não tem essa... Eu vejo você falando do livro do Guarani, é o neto da Bandeirantes, da banda, e é apaixonado pelo Guarani. Não sei se você já foi lá falar sobre o livro, mas quando for aniversário, alguma coisa, eu vou mandar falar com algum pessoal lá. É uma coisa oportuna. O Guarani foi um dos times do interior que foi o único campeão brasileiro, né? Você sabe melhor que eu sobre isso aí. Quando eu fiz a prospecção, todo o projeto, o desenvolvimento do livro, eu entrevistei muitos jogadores do Guarani, inclusive o Careca, o João Paulo, dirigentes, presidentes, até porque a ideia do livro era mostrar que a Lei Pelé não trouxe dificuldade para os clubes, mas é que toda a crise que o Guarani passou foi em função das más administrações, de um gerenciamento administrativo pífio. E eu até mostro no livro, dando outros exemplos de clubes que na mesma época, como o Jundiaí, o Santo André, que são clubes de menor expressão, que foram campeões da Copa do Brasil, por exemplo. Então, no dia do lançamento do livro, que foi em Campinas, em 2007, a TV Bandeirantes foi cobrir. E o programa a reportagem passou no programa do Carlos Batista. Eu fui convidado depois para participar de alguns programas de nível nacional para falar do livro. Vários jornalistas do meio, como o André Kfouri, filho do Juca Kfouri, o PVC, que era da ESPN e hoje está na Fox, eles entraram em contato comigo para comprar o livro, para ler e ter como objeto de estudo. O André Rizek, que é da Sport TV. Então, assim, foi um livro que me abriu portas, foi muito bacana para mim. Mas uma coisa que você falou que é interessante é até porque o jornalismo permite isso. Eu costumo dizer que o jornalismo ele é uma faculdade da vida, porque ele te coloca em situações diferentes, em culturas diferentes, com tribos diferentes. Então, o que traz de amadurecimento para a gente é incrível. E acaba dando a você a condição de trabalhar em diferentes editorias. Então, por exemplo, eu acho muito interessante quando o aluno sai da faculdade, ele passar por um jornal impresso, que ele passe por todas as editorias, seja de polícia, entretenimento, cultura, cidades, até porque ele vai conhecer ali em termos de texto maneiras diferentes de lidar com o público, a maneira diferente de transmitir a matéria, a informação para o público, e isso daí acaba levando, a gente traz para a carreira essa flexibilidade que nós temos de nos adequar em outras situações. Até porque o meu foco era jornalismo esportivo, só que o entretenimento, a música, ela entrou através de uma situação que eu precisei me reinventar, dentro de um momento que financeiramente falando não estava me trazendo algo tão bacana, tão significativo. Era importante ter o meu nome vinculado com o Globoesporte.com, Globo.com, com a UOL. Eu fiz várias matérias, inclusive entrevistando tenistas, pilotos de Fórmula 1, não só do futebol, mas chegou num momento que financeiramente eu precisava me reinventar. E eu sempre tive uma intenção de algo, sempre me inquietou desde a faculdade, que foi aquela situação assim: eu preciso ser empreendedor, eu quero ter meu negócio. Eu acho que eu tenho a capacidade de ter o meu negócio, e qualquer ser humano tem essa condição. Até porque eu não estudei, não passei, entre aspas, fome na faculdade à toa. Chegar na situação de você não ter R$1 para comprar um pão de queijo, tomar uma latinha de refrigerante nos intervalos, e aí você ficava na sala de aula estudando ou fazendo matérias
para outros alunos, e aí em troca os caras, vamos lá agora na lanchonete comer alguma coisa e tal, eu descia. Quando não me convidavam, eu ficava na faculdade, na sala de aula estudando e desenvolvendo. Então assim, tudo isso para mim valeu a pena, foi muito gratificante e me deu essa condição assim de hoje, na época, né, vamos dizer assim, em 2011, mais precisamente em setembro, de montar a minha empresa de assessoria de imprensa e junto com ela eu criar um blog que é o Almanac Sertanejo, que era só na verdade um braço de divulgação dos meus clientes, mas como eu disse para você, acho que com muito foco, com muita seriedade e acima de tudo, principalmente no meio artístico, a gente trabalha muito com a ilusão e sonho dos artistas, com o ego do artista, e tem muitas pessoas que acabam vendendo esse sonho e acaba não prosperando ou não seguindo em frente. Eu acho que quem continua no mercado ou quem acaba tendo o reconhecimento, eu não digo financeiro, eu falo o reconhecimento até porque o sertanejo a gente não consegue mensurar acessos significativos em blogs ou por aí vai, mas é importante você chegar num local, ou como você mesmo disse, as pessoas entrarem em contato com você porque tem o teu trabalho como referência, porque viu o teu trabalho sendo divulgado pelo artista X e gostaria que o trabalho dele fosse equilibrado da mesma forma. Então isso para mim é o meu sucesso, é a minha satisfação, que é o mais importante. Jornalistas, igual você que é jovem ainda, mas tem muito tempo de carreira, eu cito a Graça, sempre a Graça é uma referência, o J. Alves, alguns aqui das cidades, Miyamoto, o Baquim, nós que somos mais de uma geração, uma geração nova, eu vejo que nós somos, não é crítica, a gente está batendo um papo, e tem muita gente, uma nova geração, que também tem um perfil nosso, mas nós somos assim de dar sequência num trabalho, a gente pega um trabalho e a gente vai. Eu já estou no site e acho que o primeiro a vir para o site. E, não, quanto? 3 anos. Então, e nós já tivemos dificuldade, porque quando se relaciona com as pessoas, há problema de relacionamento. E nunca deixamos qualquer problema de relacionamento parar, não vou mais, ou você está fora, ou não vou. A gente dá sequência, eu acredito sempre na sequência. Então, eu vejo você, essas pessoas que citei, outros, o Baquim, que está trabalhando no Sport TV, eu vejo muitos da nossa geração, um pouco mais velho, um pouco mais jovem, mas que dão sequência no trabalho. A gente pega um trabalho e dá sequência. Eu vejo isso muito importante para a nova geração, ter um foco. O marqueteiro gosta muito de falar dessa palavra, mas ter um foco, pegar e ter um foco e dar sequência, para ser reconhecido. O dinheiro vem através do reconhecimento, as pessoas começam a te contratar, você está bem sucedido, porque é através de um trabalho. E eu estou vendo muita gente na área da imprensa, jornalista ou não, ele tem um foco hoje, outro foco amanhã, outro foco depois, e toda hora é focos diferentes. Como você lida com isso? Na verdade, assim, é como eu comentei, né? A gente passou por outros momentos de crise, como o atual momento político, econômico do país, e até em função desse desespero, que às vezes o anúncio acaba caindo um pouquinho, até porque uma das coisas, quando aperta financeiramente falando, o que pesa para o lado do entretenimento são os shows. Então as pessoas começam a deixar um pouquinho, não vai deixar de comer, eles podem deixar de sair para ir para um restaurante, mas vai continuar comendo dentro de casa. Agora, quando você não tem dinheiro, você não vai em show, você não vai beber muito em show, vamos dizer assim, e de uma certa forma começa a cair. E os artistas que não tenham um empresário, um investidor, eles vivem de receita de show. Então às vezes eles vão enxugando de tudo quanto é lado, e fica difícil até para a gente trabalhar a divulgação quando não tem shows relevantes, até porque nem tudo que a gente divulga é de interesse público da mídia. Então o trabalho do assessor de imprensa até mesmo tem esse como objetivo, de saber o que divulgar ou não. Só que vai chegando num momento que até em função dessa crise, as coisas vão enxugando, que a gente precisa se reinventar, e é onde as pessoas perdem o foco, porque eles começam a trabalhar, a divulgar qualquer coisa, começam a buscar qualquer situação, e nisso você acaba se perdendo. Questão de sobrevivência, né? Porque tudo aquilo que você faz, assim, muito relativo, que você não tem como objetivo, você não traça como um foco de trabalho ou de segmento, o que for, acaba
se pulverizando. Então, na verdade, a gente precisa saber compreender e entender o atual momento, o atual cenário, que seja político ou econômico, estudar tudo isso, para sempre ter como objetivo, saber que a gente vai passar pelas dificuldades, mas que a gente vai vencer, que a gente vai evoluir. A mesma coisa eu pegar e voltar lá na época da faculdade, na época que eu não tinha, entre aspas, dinheiro para comer um pão de queijo e um refrigerante no intervalo, até porque eu saí direto do trabalho e estava ali. E as pessoas que trabalhavam já no meio jornalístico falavam, é uma profissão que não dá dinheiro, que não sei o quê. Então, se fosse para eu entender ou encarar a primeira crise ou a primeira situação, eu já tinha parado por ali. Né? Então, a ideia foi o quê? De manter um foco, porque esse é o meu, não era só um sonho, já era uma realidade para mim. O sonho era antes de eu começar a fazer a faculdade. A partir do momento que eu entrei na faculdade, tudo aquilo se tornou para mim já um objetivo, já se tornou uma realidade. Então, eu precisava fazer acontecer. Então, o meu foco sempre foi com essa força de vontade, de trabalhar porque eu quero fazer um negócio acontecer. Então, acho que tudo na vida que a gente tem como objetivo vai sim passar pelas dificuldades, mas se é o teu sonho, se você quer prosperar, se você quer ter o teu reconhecimento profissional em cima disso, você precisa passar por essas dificuldades. Eu estou fechando um negócio, talvez seja o maior negócio da minha vida, como profissional. E a pessoa que eu devo fazer esse negócio, esse trabalho para essa pessoa, eu já venho dando assessoria de marketing há quase 10 anos. Então, a gente tem um feedback muito grande, uma pessoa de um potencial financeiro muito grande, de grande investimento. Quando nós sentamos semana passada para conversar, está para vir um grande empreendimento e eu vou divulgar tudo. Vai ficar tudo em minhas mãos. Eu apresentei um plano de mídia. Por mais... a pessoa assusta quando pega. Por quê? Eu não vou sozinho. Não vou sozinho. Eu vou ter facilidade em divulgar esse empreendimento, de falar. Mas eu preciso, por exemplo, de um Denis para fazer umas filmagens, para mim ter no telão, para mostrar. Preciso de uma pessoa igual você que tem um texto maravilhoso para mim apresentar. Então, não é eu, nossa, mas você está cobrando. Não, eu não. Esse dinheiro é para mim e para mim pagar os parceiros que vão vir junto comigo. Não dá para você fechar um mega negócio sozinho. Você não vai conseguir. Isso é o que? A experiência de muitos anos. É uma coisa que eu venho trabalhando já há algum tempo, e se esse negócio sair, eu vou ser o cara que vai coordenar, a pessoa que vai coordenar esse mega coisa que vai acontecer em minha vida, vai ser uma coisa muito grande. E estou ansioso, estou esperando acontecer. Quando a coisa é muito grande, você fica... Será o maior trabalho meu como marqueteiro, acho que da minha vida. Mas eu não vou sozinho, porque eu sei quem está no jornalismo há muito tempo, Diego, sabe das suas limitações. O meu texto não é bom. E se eu fechar um evento desse tipo, eu preciso de um especialista. O marqueteiro, ele dá ideias, mas precisa de pessoas que executem. Então vai ter várias pessoas, pelo menos uma equipe de 6, 7 pessoas. Aí quando eu coloquei o custo dessas pessoas, para você largar a sua vida profissional, ficar 2 meses junto comigo, tem um custo. Para ele largar o site, ficar 2, 3 meses andando comigo, filmando tudo, filmando reunião, tem um custo. E quando você passa o custo, por mais dinheiro que essa pessoa tenha, que o investimento vai ser muito alto, assusta, né? Assusta. Aí quando eu passei que vai vir várias pessoas, aí ele entendeu, porque até então ele imaginava, nossa, mas você vai querer ficar rico comigo? Eu falei, não, mas quem sou eu, né? Mas se acontecer, você é uma pessoa que de repente poderá estar junto comigo. Eu preciso quando a coisa é grande, você precisa de cercar de pessoas grandes naquilo, profissionais que sabem fazer, porque cada situação tem que ser dada a importância devida naquela situação. Mas vamos falar do seu livro. Você tem alguma coisa para lançar? Como que está a sua parte literária? Então, tenho, inclusive assim, você falando em relação do meu texto, né? Eu já lancei um livro, que foi esse do Guarani, e estou escrevendo um outro. E ainda assim, eu acredito que eu preciso me aperfeiçoar todos os dias. Eu encontro erros nos meus textos, eu paro, eu leio de novo,
peço a opinião dos outros. Isso que você disse é muito importante. Às vezes todo release, toda divulgação, sugestão de pauta que eu faço dos meus clientes tem que ter aprovação deles. Eu não faço sozinho, porque eu acredito que seja assim e vai ser dessa forma. Todos eu mando direto para o artista ou para o empresário para eles poderem aprovar, até porque pode ser que eles identifiquem algum erro, alguma coisa que, como eu estou muito, entre aspas, bitolado ali, horas escrevendo sobre o determinado assunto, que eu não consigo identificar. Então eles acabam até me ajudando, e muitas vezes me ajudaram e muito, para não passar algumas coisas batido, né? Agora sim, até em função desses 5 anos que eu estou trabalhando no mercado de sertanejo, algumas coisas a gente vai conhecendo de uma maneira geral, de bastidores principalmente. Não existe receita para o sucesso. O artista despontar, a gente conhece muito artista bom, eu conheço muito artista bom, e que acredito que nunca, infelizmente, não vai ter uma projeção como eles esperam de um Gustavo Lima, de um Luan Santana, um Jorge Mateus e por aí vai. E isso me inquietou um pouco, porque não é pelo fato deles não terem um reconhecimento nacional, que não quer dizer que o fato deles tocarem em bares, lanchonetes ou o que for, não seja uma arte, uma maneira de expressar arte. Sim. Então isso eu estou procurando coletar, prospectar, com muitas entrevistas, e mostrar para esses artistas que o que eles fazem é arte, que eles precisam entender e conscientizar do que eles estão fazendo é levar música para o público. Até porque a gente tem vários exemplos de Vitor Léo, Paula Fernandes, de anos de carreira que demoraram para ter um reconhecimento nacional. E uma frase que eu tenho muito bacana do João Bosco e Vinícius, numa entrevista que eu tive com ele, até pro livro, ele fala assim, eu não gosto da palavra sucesso, eu prefiro substituir pela palavra trabalho. E o nosso trabalho já era reconhecido, até porque, só um parênteses, eu entendo que o João Bosco e Vinícius, até mesmo antes do Jorge Mateus, eles que trouxeram essa nova pegada do sertanejo, essa pegada universitária. Até porque o próprio Jorge, numa entrevista, ele comenta que no primeiro CD que ele gravou, ele queria que ficasse igual ao do João Bosco e Vinícius. Então já mostra até a humildade que ele tem de admitir e reconhecer o talento dos outros também. E o João Bosco, ele fala muito isso. Ele fala, no Mato Grosso nós já fazíamos 20 shows a 15, 20 mil reais de cachê. Então assim, isso pra gente já era sucesso. O que houve depois foi uma propagação maior do nosso trabalho, que chegou a nível nacional. E isso é bacana para os artistas que estão iniciando um trabalho ou que já estão anos na estrada, mas entenderem que precisa continuar, que precisa focar, que uma hora, talvez não da maneira como eles esperam, mas que o sucesso pode ser o atual momento, o que eles estão fazendo, né? Tipo, de levar arte para as pessoas, de levar através da música, e isso é importante. Então isso foi um dos principais objetos do estudo que eu estou fazendo sobre esse livro, que, se Deus quiser, vai ser lançado em dezembro em Campinas. Eu gostaria que vocês estivessem lá para poder cobrir. Sim. Ou seja, desde já são dos convidados para estar lá, não só para trabalhar, mas para prestigiar. Estaremos lá, com muito prazer. Todo esse trabalho que eu estou fazendo já desde o ano passado. Então, e além disso, que não posso citar todas as situações ainda que eu vou fazer, mas, por exemplo, tem capítulo que eu estou dedicado ao fã, tem capítulo que eu estou dedicando aos compositores, que muitos deles não são reconhecidos, e assim, até porque os artistas que são intérpretes levam o sucesso, a música, mas por trás tem muita gente boa, que inclusive que são compositores da região e que não tem o nome reconhecido. Então eu tenho um capítulo que eu estou dedicando a isso, tem outros a empresários, para falar um pouquinho da maneira como foi o investimento, o que deu certo, o que não deu, o que é interessante fazer ou não. A internet que está surgindo, que hoje tem muito mais força, não estou dizendo como comparando a rádio ou outros meios, mas dentro de um custo-benefício, a internet é interessante. A gente tem vários exemplos Sim. de artistas que foram descobertos por grandes escritórios ou gravadoras através das músicas que postaram no YouTube, da divulgação que foi feita em blogs, em sites segmentados, valorizar esse pessoal também que leva a arte, leva a música. Então assim, eu estou fazendo todo esse trabalho ainda de prospecção, de entrevista, tem muita coisa de pesquisa que estou desenvolvendo, tem um capítulo de curiosidades, né? Até porque tem poucas pessoas que sabem que um dos maiores ícones da história da música sertaneja veio da Jovem Guarda, que é o Sérgio Reis. Sim. O próprio Christian Ralph,
que tinha uma pegada bem diferente e hoje também é uma das referências dentro do mercado sertanejo. Então tem bastante coisa de curiosidades, de bastidores que eu quero mostrar nesse livro. Quero dar a oportunidade não só desses compositores, mas de outros artistas que não tiveram uma projeção ainda nacional, ter um espaço através do livro e dizer de uma carreira que teve de 20 e 30 anos, mas que foi uma carreira, sim, de sucesso, que não precisou ter uma explosão de Luan Santana, de um Gustavo Lima. Então, assim, tem bastante coisa interessante dentro desse livro que eu estou bastante feliz com ele, cara. Eu vou citar um artista que eu conheço há uns 30 anos, 25 anos mais ou menos, que eles nunca tiveram uma projeção a nível do Luan Santana, a nível do Jorge Mateus, mas sempre tocaram em todas as rádios do Brasil. Ataíde e Alexandre. Eles sempre venderam show, são conhecidos no Brasil todo e nunca tiveram uma explosão de mídia. A mídia dele, a essência é o rádio. Se você ligar uma rádio à noite, sabe quando você vai viajar ou você está trabalhando, você põe numa FM ou numa AM, se você deixar lá, estiver tocando música sertaneja, vai tocar uma música da Ataíde e Alexandre. Impressionante. E o tempo passou, eles não são um artista de mídia, de televisão, nem muito de internet, mas são um artista de rádio. E ainda ele cultua essa cultura. Toda a rádio toca uma música do Ataíde e Alexandre, e eles vendem shows até hoje, e muitos shows. E a gente tem outros exemplos, inclusive dentro do estado de São Paulo, o próprio César e Paulinho. Sim. E o Ataíde e Alexandre, eles inclusive são de Campinas, da nossa região aqui também. Para você ter uma ideia de como isso, a gente estabelecendo um raio de, sei lá, de 100 quilômetros, quantos artistas bons que nós temos na nossa região. Sim. E nem todos, como você disse, têm aquela projeção nacional. Então, assim, o Brasil é muito grande. Às vezes eu ouço falar assim, até, por exemplo, o Vitor e Léo está sumido daqui. Mas você vê que o Brasil, eu entendo como um continente, que cada estado é um país. E o povo viaja muito, tem o povo cultura faz regional, show. né? Tem muito artista, por exemplo, que não tem um reconhecimento tão grande dentro do próprio estado, da própria região que ele mora, vamos dizer assim, mas no sul do país é estourado. Eu quando trabalhei na cultura, fiquei lá acho que 15 anos, eu ia sempre numa reunião com o pessoal do Jardim Europa, da festa do Jardim Europa, e o pessoal me pediu uma dupla, você conhece, de Paulo e Paulino. Traio de Paulo e Paulino, é da minha terra lá, sempre tinha alguém de uma entidade lá, acho que até hoje ainda pede o de Paulo e Paulino. Ele não é estourado para nós aqui, mas é um artista caro, toca em Barreto, é da região. Aí eu fui atrás de Paulo, não tem como tirar eles lá, eles são, acho que de Mirassol, aqueles lados lá, Rio Preto, eles são os nomes lá naquela região, tem uma mega estrutura. Não tem como tirá-los para trazer para a cidade. É mais barato trazer um que tem sucesso, que está por perto, do que tirar o pessoal de lá. Então, e era duro você explicar isso para o cara da entidade, que o cara não tem esse conhecimento. Não toca quase, não toca aqui, mas na região deles lá, eles são o Pelé da música. Sempre que eu ouço de Paulo e Paulino, eu me lembro, nossa, nunca consegui trazer. Por quê? Por causa do preço. E o de Paulo e Paulino, eles têm uma das melhores vozes. Eu particularmente gosto muito, uma das melhores vozes da música sertaneja, e eles são amparados por um dos maiores escritórios artísticos do Brasil, que é a Talismã, que é do Leonardo, Sim. Eduardo Costa, agora tudo do Brasil. Agora você vai explicar isso pro cara que conhecia eles, que é da cidade deles, que tem um sonho de trazer para a cidade, não entende essa dimensão, né? Quem está no meio entende. Pensa que é barato, mas é difícil de trazê-los, Aí eles vêm com uma mega estrutura. Não, e é a mesma coisa a gente falar de outros artistas, até segmentos muitos diferentes. O Wesley Safadão, tá uma explosão aqui, tudo quanto é lugar, lotado, participação inclusive com vários artistas sertanejos. Tem um amigo do Nordeste que ele comentou, nossa, mas agora que o Safadão tá aí, aqui há 4, 5 anos, a gente não aguenta mais ouvir ele. Então assim, o Henrique Juliano é um artista que veio de Tocantins para cá, estourando lá de cima, chegou agora aqui, mas há uns 2, 3 anos, ele já tem uma projeção muito grande lá para cima, do Centro-Oeste para cima. Uma vez ofereceram para mim trazer no Sindicato da Alimentação a banda Forró do Moído. Falei, nossa, nunca ouvi falar. Falei com o presidente lá, o Fânio Luiz, falou, não.
Forró do Moído. É essa que está estourando aí, Maiara e Maraísa. Tem a do Forró do Moído. Ela, as duas e o pai. Você vê, eles já faziam sucesso. E a pessoa que tentava vender esse show para mim sabia que eram bons. Só que não era conhecido aqui no estado de São Paulo. Não tinha como trazer. Mas as duas meninas que tá aí arrebentando. Pois é, e uma coisa que é bacana, no meio sertanejo principalmente, elas já tinham uma projeção muito significativa, até porque são ótimos compositoras. E aí entra mais ou menos aquilo que eu estou te falando. Tem muito artista que agora, inclusive tem até o exemplo da Marília Mendonça, da Paula Fernandes, que as mulheres estão tomando uma projeção muito grande no sertanejo, especialmente esse ano, mas que são excelentes compositoras, com músicas assim, estouradas na voz de Luan Santana, do Jorge Mateus, do Gustavo Lima, e a gente não tinha esse conhecimento. Então o que houve de repente, aí entra mais ou menos aquilo, né, do foco. O meu foco agora, além de compor, também vai ser intérprete. Então você vê a Maiara e Maraísa, por exemplo, estourando com uma música atrás da outra e com um repertório totalmente autoral. Isso é bacana. Diego, foi um prazer tê-lo conosco por alguns minutos. Espero, quando estiver mais próximo do lançamento do livro, a gente voltar a falar. O SB 24 Horas, com certeza o Denis vai fechar uma parceria com você para ajudar na divulgação, porque esse site ele é um site que trabalha bastante em cima da cultura, mostra muita coisa que acontece, primeiro em Santa Bárbara, depois... para a internet não tem fronteira, né? Mas é um site bem diversificado, graças ao trabalho dessas pessoas, dos diretores do site, que busca a todo momento colocar informações. Queria agradecer a sua presença, sua gentileza de estar conosco, um breve retorno, mais sucesso, saúde, sucesso já tem bastante, saúde para você tocar os seus projetos, e conte conosco, viu? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, e dizer que o SB 24 Horas já é um grande parceiro dos clientes da Estratégica, antes mesmo de eu conhecer pessoalmente o Denis. Então agradeço demais todas as sugestões de pauta, releases, sempre está divulgando. Inclusive tem um cliente meu do Paraná, que é o Sinésio Henrique, são na cidade de Londrina. Toda a matéria que eu envio, que é postado, o próprio Denis comentou comigo que tem bastante pessoas que acessam do país inteiro através do SB 24 Horas, e a gente já identificou através de clipes dos meninos que o portal acaba sendo um meio de campo para conhecer o trabalho dos meninos, especialmente do Sinésio Henrique. Mais uma vez, obrigado, Flávio, pelas palavras. Para mim é uma satisfação poder estar aqui contigo, uma pessoa também de tanta credibilidade dentro do meio jornalístico, do marketing agora também. E se Deus quiser, quando estiver um pouquinho mais próximo do lançamento do livro, eu gostaria, sim, se for o caso, a gente voltar a bater um papo, mas independente de qualquer coisa, a TV, SB 24 Horas, o portal de notícias, vocês estão convidados para o lançamento. Para mim vai ser de suma importância, até porque eu quero de alguma forma até citar vocês no próprio livro, na divulgação, até porque entra mais ou menos um pouquinho naquilo que a gente comentou, né? É importante a gente valorizar as pessoas que sempre nos ajudaram. E até hoje, assim, quando eu posso, eu tenho a oportunidade de lembrar, desde a época da faculdade, professores, enfim, de todo mundo. Infelizmente, alguns a gente acaba nem lembrando, né, o nome, vamos dizer assim. Mas eu não cheguei aqui sozinho, não estou aqui sozinho. Então, tem várias situações, tem várias pessoas que somam, que contribuem para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso. E eu acho que a vida é mais ou menos um pouco disso daí. Eu não almejo sucesso, não almejo dinheiro, fama, mas é importante ter esse estreitamento, vamos dizer assim, de você entender e respeitar o meu trabalho, que é o mais importante. E acima de tudo, quando você respeita o meu trabalho, você está respeitando o trabalho dos meus clientes que eu faço. Então mostra que a gente está no caminho certo. Apesar que existem várias curvas num caminho muito torto, principalmente nesse meio artístico, de vários sonhos, de várias ilusões, e acho que o foco, o objetivo é o mais importante. Então, eu estar aqui, por exemplo, hoje, acho que mostra, graças a Deus, que as coisas estão caminhando bem. Após você fazer o lançamento oficial do livro, quando estiver pronto, eu fecho aqui um acordo com você. Vou fazer, eu tenho um local para receber, vamos fazer um jantar, vou convidar algumas pessoas,
selo esse acordo por minha conta. Eu vejo que a Graziella, ela faz um trabalho em cima disso, e vou levar você num local bacana após o lançamento oficial, convidar alguns amigos para prestigiar e para comprar também o livro. Então já fica aí feito não uma parceria, fica aí, vamos combinar após o lançamento oficial, pegar uma noite de terça-feira ou de quarta-feira e convidar um grupo de amigos que anda junto comigo há muitos anos, faz uma janta, um churrasco, e você leva o livro e eles compram também o livro, você entendeu? E só a sua presença lá, porque é uma forma da gente contribuir um pouco também, porque tem custo, né? E o custo para lançar um livro não é fácil, e para editar o livro, cair numa editora, fazer uma coisa profissional. Eu sei que o trabalho seu é profissional, então já fica aí feito o convite. Após o lançamento oficial, vamos fazer um aqui em Santa Bárbara, e deixa que eu faço esse feedback e me organizo. Só vem e traz alguns exemplares e passa uma noite conosco, num jantar ou num churrasco, tá bom? Show de bola, fico até sem palavras, agradeço demais. Até porque eu não tenho pretensão de ganhar dinheiro com o livro, até porque a gente sabe quem é que ganha dinheiro com o livro hoje, Paulo Coelho. Mas enfim, pelo menos o custo, né? Mas o que eu quero que através do livro as pessoas, até porque não somente os artistas, os empresários, pessoas do meio, fãs, enfim, que todos tenham acesso e possam, através dele, entender um pouquinho mais dos bastidores da música sertaneja de uma forma geral. Até porque às vezes fica um pouco naquele conceito, por que fulano não faz sucesso, por que Beltrano? Existem X fatores por trás disso tudo. Não existe uma receita de bolo pronta para o sucesso. O que existe é o trabalho, trabalho e trabalho. Tem muita coisa envolvida por trás disso tudo. Enfim, mas vamos deixar esse bate-papo para uma outra oportunidade. E mais uma vez eu agradeço a atenção, e com certeza, assim que a gente fizer o lançamento em dezembro, que vocês vão estar presentes, a gente vai fazer esse jantar, organizar esse coquetel, o que for, trazer também personalidades do meio artístico, talvez algumas pessoas que tenham sido entrevistadas através do livro, para poder valorizar esse momento que eu vou entender como um encontro de amigos. Bacana, tá aí. Tá aí, hoje entrevistamos jornalista, eu fiz, o Denis fez a pauta, a divulgação, eu falei, o jornalista das estrelas, o jornalista que está por trás de grandes artistas. No programa Em Pauta, deixa eu fazer um agradecimento especial. Eu estou focado num trabalho muito grande da minha vida, também esse ano é um ano decisivo na parte eleitoral, também é um ano de correrias. Eu queria agradecer em especial a Graziella Reis pelo trabalho de divulgação que ela vem fazendo do programa Em Pauta. Vou dar uma repaginada no programa, vou mexer na estrutura do programa. Eu tenho essa liberdade do Denis Moraes, do SB 24 horas, mas o programa vai continuar aqui, nesse canal, na TV 24 horas, mas eu vou investir um pouco mais no programa, porque é uma coisa que eu acredito. E o meu tempo anda um pouco limitado, mas ela está me ajudando muito na divulgação, em pauta, e vai continuar ajudando, e aí eu posso estruturar ainda mais o programa Em Pauta. Muito obrigado pela audiência. TV 24 horas, site, nosso portal SB 24 horas, o canal da informação. Hoje falamos com o jornalista Diego Vivan. Em breve vai estar com um livro e você vai poder acompanhar toda essa entrevista na próxima segunda-feira. Um abraço e a gente se vê por aqui.